Olá galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Leonardo e este é o canal sobre livros e leitura. Eu vim aqui hoje para falar com vocês sobre os livros que eu pretendo ler no mês de dezembro. Com certeza esse é um mês assim bastante agitado, um mês de Natal, de Ano Novo, de reunião de família, de treta de família, de alegria de família, e de falsidade de família, de sinceridade de família, aquela coisa toda, né? Mas enfim, é um mês assim bastante agitado e talvez eu não consiga dar conta de todos, mas vou me esforçar aí ao máximo para conseguir ler todos os livros que eu separei. Tá? Antes de mais nada, eu quero agradecer a você que se inscreveu no canal, que tem acompanhado os vídeos. Tá? Não se esqueça de se interagir com o canal, deixar aí seus comentários, suas críticas, suas observações, elogios e etc. Beleza? Vamos lá para o vídeo não ficar tão longo. Eu vou falar primeiro sobre um livro que é o seguinte. Eu separei aqui alguns livros para ler em dezembro. E o primeiro deles eu já li, comecei a ler dia 1º de dezembro, terminei ontem, tá? Que é o famosíssimo, idolatrado Salve Salve, Madame Bovary, do Gustave Flaubert, tá? Gustave Flaubert escreveu, além do Madame Bovary, 3 contos, que é um dos livros favoritos da vida do Milton Ratum. Milton Ratum é aquele que escreveu o Retrato de um Certo Oriente, Dois Irmãos, tá? Então, esse romance aqui talvez seja o mais conhecido, o Madame Bovary, do Gustave Flaubert. Eu terminei esse livro com a impressão extremamente assim revoltante de que eu nunca vi um personagem tão superficial, tão medíocre, tão pequeno, tão raso como o Charles Bovary. Né? Isso acontece com grandes livros, viu? Não pense você que o livro ele só é bom, surpreendente, maravilhoso, grandioso, porque ele te traz arrepio, aquele êxtase, sabe, lágrimas, e você fica todo ali maravilhado. Às vezes o livro ele é bom justamente porque ele provoca, justamente porque ele incomoda, justamente porque ele suscita emoções assim que você não gostaria de ter, mas que são boas também, porque te dá uma outra perspectiva de leitura, tá? O Madame Bovary, esse livro aqui, conseguiu fazer isso comigo. Eu fiquei assim impressionado com a superficialidade, com a covardia do Charles Bovary. É um personagem raso, pequeno, uma pessoa que não gostaria de conviver, um cara desagradável, sem sal nem açúcar, muito chato. Mas a personagem que dá título ao romance, a Madame Bovary, a Emma Bovary, já é uma pessoa assim extraordinária, né? Tanto que aí ganhou, né, ou promoveu, ou a partir dela se criou o termo bovarismo, o bovarismo na literatura, né? A Emma já é um outro tipo de personagem, é aquela que não consegue distinguir entre a ficção e a realidade, uma pessoa que comete o erro que muitos de nós cometemos, de levar para o casamento um monte de expectativas falsas, ilusórias, que de fato não acontecem, né? Ela lê muito e cria uma imagem ali de marido, de esposo, que não vai se realizar no casamento, ela vai ficar frustrada profundamente com isso, né? Porque ela não encontra no marido dela um príncipe encantado, não encontra ali um herói, um guerreiro, um homem forte, um homem poderoso, e etc, etc. O cara tem todos os atributos de uma pessoa fracassada e ela se frustra com tudo isso, né? O erro é dela, infelizmente, de levar para o casamento um monte de expectativas que de fato não funcionam. É uma pessoa sagaz, inteligentíssima, a Emma Bovary, mas que não soube utilizar a inteligência dela para recolocar a ideia que ela tem do casamento aí no lugar certo. E acabou se frustrando, e eu não vou contar a história do livro todo, só apresentar os livros que eu pretendo ler em dezembro, e esse, como eu já li, só fazer essas considerações. Há uma outra personagem que aparece muito pouco, e o fato dela aparecer pouco é justamente a tônica aí para destacar essa personagem, que é a filha da Emma Bovary. Né? Charlie e Emma Bovary têm uma menina chamada Bertie, ou Bertie, e essa menina aparece muito pouco. Mas o que me revoltou é justamente o fato de que todas as vezes que a filha da Emma aparece, ela é tratada mal. Todas as vezes que a filha da Emma aparece, a Emma Bovary trata ela assim com desdém, sabe? Com desprezo que revolta. Mas talvez, aí vamos entender a Emma Bovary, pensando do ponto de vista psicológico, que ela transferiu para a filha todo o desgosto que ela tinha com o marido.
tá? E uma ilustração aqui rápida. Imagina você que é pai, que é mãe, um dia o seu filho nasce, sua filha nasce, e aí vai lá você ver o seu filho pela primeira vez, né? Ver o seu filho pela primeira vez. E o comum, né? É você olhar para o seu filho e ver ele um príncipe encantado, né? É você olhar para o seu filho e achar que ele é um rei. É você olhar para sua filha e achar que ela é uma princesa, né? Primeira vez que você vê seu filho ou sua filha, aquela emoção, coração ali palpitante, né? E você fica impressionado ali, você acha que é a criança mais linda do mundo, né? Não existe um pai que não acha ou uma mãe que não acha que o filho é a pessoa mais linda do mundo. Só que a Emma Bovary, só para dar esse exemplo aqui, não vou contar o livro, quando ela vê a filha pela primeira vez, sabe o que ela fala? Ela fala que a filha dela é feia. Primeira coisa que ela fala, ela olha para a menina, fica ali parada olhando e diz: que menina feia! Não tinha percebido quanto ela era feia. Olha só que impressionante, né? Recomendo que você leia e deixe aí os seus comentários sobre o livro depois, o que vocês acharam, tá? Não vou falar sobre me aprofundar na leitura do livro, aqui nas minhas observações, porque não é o caso, tá bom? Mas esse livro é um livro fabuloso, tá? E grandioso, assim, vale muito a pena ler. O próximo livro, depois que terminei Madame Bovary, agora eu comecei esse livro aqui, que eu pretendo também ler esse mês, que é já comecei, né? Agora eu vou terminar. Do livro The Timeless Writings of C.S. Lewis. Essa edição que eu tenho do C.S. Lewis contém 3 livros. Um deles é The Pilgrim Regress, que é o Regresso do Peregrino. Tem o Christian Reflections, Reflexões Cristãs. E tem também God in the Dock, que é uma tradução Deus na Banca dos Réus. Lewis é um dos autores que eu mais leio, que eu mais admiro, que é um dos favoritos. Tenho muitos livros do Lewis aqui, tá? Quem sabe futuramente eu falo sobre um livro dele em específico, mas eu pretendo ler Christian Reflection, Reflexões Cristãs do C.S. Lewis. Aqui tem os ensaios, né? Uma coleção de ensaios. O The Pilgrim Regress é um romance, né? uma alegoria assim, baseado na obra do Joe Bunyan, O Peregrino. O God in the Dock é uma coleção de ensaios bem curtos, né? São textos bem curtos sobre vários temas aí relacionados à religião, filosofia, literatura e etc. E esse livro, The Christian Reflections, vai falar aqui, são ensaios, ele vai falar sobre cristianismo e literatura, cristianismo e cultura, a religião, realidade e substituto, sobre ética, sobre o veneno do subjetivismo, o funeral de um grande mito, sobre a música na igreja, historicismo, os salmos, a linguagem da religião, sobre a oração de petição, que ele coloca aqui como um problema sem resposta, e o outro ensaio, a teologia moderna e crítica bíblica, tá? E tem outros ensaios aqui também que com certeza vou gostar muito, porque C.S. Lewis é um daqueles poucos autores que atinge assim um máximo na literatura, na filosofia, na teologia. É um dos maiores pensadores cristãos do século XX, se não o maior pensador cristão do século XX. Vale muito a pena ler C.S. Lewis, seja lá como for. O outro livro que eu pretendo ler esse mês é o livro do famosíssimo T.S. Eliot. Esse livro aqui, Notas para uma Definição da Cultura, tá? Onde ele coloca assim, em questão a relação da cultura e da religião, né? Tomando a religião como base de formação da cultura. Não li ainda, vou ler, depois que eu ler eu posso comentar aqui com vocês, se vocês quiserem, né? Deixa aí nos comentários sobre esse livro do T.S. Eliot, Notas para uma Definição de Cultura, tá? T.S. Eliot escreveu também o Assassinato na Catedral, escreveu também A Terra Desolada, Os Quatro Quartetos, escreveu também uma pancada de livro. Aqui no final tem outro também que a Realizações lançou, que é esse aqui, ó, T.S. Eliot, O Uso da Poesia e o Uso da Crítica. Outro livro do Eliot lançado pela Realizações, essa grandiosa editora, também é A Ideia de uma Sociedade Cristã e Outros Ensaios, tá? São livros assim maravilhosos do Eliot que vale a pena ler. O outro livro que eu quero ler esse mês é do não menos idolatrado Salve Salve, Franz Kafka. Esse livro aqui, O Processo, tá? Do Kafka eu já li A Metamorfose, Carta ao Pai,
E até agora o que mais me impressionou foi não me impressionou mais do que a Metamorfose, mas também causou um impacto muito grande, que foi um conto dele chamado... como é que é o nome do conto? Se eu lembrar, eu falo aqui Na Colônia Penal. Meu Deus, o que é aquilo? Esse livro aqui, O Processo, né? De acordo com George Steiner. George Steiner escreveu o livro Tolstói ou Dostoiévski. George Steiner é um crítico literário famosíssimo. Ele disse assim, ó, este romance adquiriu um status que vai além do clássico. Olha só que elogio. E em mais de 100 línguas, o termo kafkiano faz pensar nas principais imagens do inumano e do absurdo de nossa época. Kafka é com certeza um autor que você termina a leitura e não é a mesma pessoa. Não é a mesma pessoa. Você realmente começa a ver a condição humana de uma outra forma. Então, Kafka, O Processo aí para o mês de dezembro. O último livro que eu pretendo ler em dezembro, se der tempo, tá? Esse livro aqui, também da Realizações, que se chama Eu Sou a Verdade, tá? Por uma filosofia do cristianismo. Por uma filosofia do cristianismo. O autor é um autor francês, Michel Henry, e onde ele se propõe a falar nesse livro sobre... A proposta do livro é um diálogo entre a fenomenologia e o cristianismo, né? Então ele faz essa leitura filosófica do cristianismo a partir da fenomenologia. Isso é importante, tá? Vou ler aqui um pouquinho para vocês terem uma ideia, junto comigo também, que não li o livro ainda, do que se trata. Diz assim, ao lado de pensadores como Paul Ricoeur dispensa comentário, Emmanuel Levinas também dispensa comentário, Jean-Louis Chrétien, esse aqui eu não conheço, Jean-Luc Marion, famosíssimo, e o filósofo francês Michel Henry, figura entre os responsáveis por aproximar a fenomenologia da teologia. Isso aqui já é uma chave de leitura, claro, porque é uma análise fenomenológica do cristianismo, tá? Dos textos bíblicos, dos textos sagrados. Ou ao menos por valer-se do método fenomenológico para tratar de temas de natureza metafísica, bíblica, teológica e mística. Tá? Então é uma leitura do cristianismo a partir da filosofia fenomenológica. Tá? A fenomenologia nasce com Edmund Husserl e aí vai embora e o século XX é dominado por essa perspectiva fenomenológica. Tá? E nós temos aí Merleau-Ponty, etc., que trabalham também com essa mesma perspectiva. Tá? Tem aqui uma observação. A verdade segundo o cristianismo, o novo nascimento, a ética cristã, os paradoxos do cristianismo, o papel ocupado pelas escrituras na vida cristã e a relação entre o cristianismo e o mundo moderno são alguns dos temas aqui abordados de maneira fascinante. Então vamos ler o livro e depois comentar quais são as nossas... minha impressão, tá legal? Esse livro do Michel Henry lançou também um outro livro chamado Encarnação e também lançou outro livro chamado Palavras de Cristo. Esse livro aqui, Eu Sou a Verdade, é o que mais me interessou de tudo aquilo que ele publicou. E eu pretendo ler aí esse livro aqui do Michel Henry, Por uma Filosofia do Cristianismo, baseado na ideia do texto do Evangelho de João, 14:6, que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então eu quero entender melhor aí a perspectiva do livro e comento com vocês. Tá legal? Obrigado pela paciência em me ouvir. Se você gostou aí desses livros citados, deixe aí os seus comentários. Em breve vou lendo e vou comentando. À medida que eu vou lendo, eu vou comentando aí o que eu achei desses livros. Tá bom? Então é isso. Tá? Não se esqueça de se inscrever no canal e acompanhar as novas postagens. Beleza, pessoal? Obrigado pela paciência de vocês. Forte abraço.